Olá novamente a todos vocês que têm acompanhado pelo canal do Olho de Rapina e Astroblog os vídeos sobre o telescópio newtoniano. Esta semana o vídeo será um pouco diferente dos vídeos anteriores. Eu não vou explicar exatamente sobre o telescópio newtoniano ou como utilizá-lo, mas vou responder algumas dúvidas que eu recebi por e-mail e também algumas dúvidas que ficaram em relação aos últimos vídeos. Uma das dúvidas foi sobre o alinhamento com o Polo Sul Celeste. Me perguntaram se o telescópio deve ser alinhado com o norte verdadeiro ou com o Polo Sul Celeste. Na verdade, ele deve ser alinhado com os dois. Porém, se você estiver no hemisfério sul, a parte inclinada do telescópio mais elevada deverá ficar apontando para o Polo Sul Celeste. E a parte com a inclinação mais baixa ficará apontado para o norte verdadeiro. Se você estiver no hemisfério norte, esta posição será invertida. Porém, no hemisfério norte nós temos a estrela Polaris, por isso fica muito mais fácil você conseguir o alinhamento equatorial, bastando apenas colocar o telescópio no ângulo equivalente à sua latitude. No hemisfério sul, nós temos o problema de não possuir nenhuma estrela exatamente ao centro do sul celeste. Por isso fica fácil você fazer a localização utilizando o esquema que eu mostrei num dos últimos vídeos, que eu deixarei o link na descrição do vídeo. Mas existem outras formas de localizar o sul celeste? Sim, existem várias formas de localizar o sul celeste. Porém, muitas são extremamente complicadas. Por exemplo, para você localizar o Polo Norte verdadeiro, você pode utilizar o Sol ou um relógio. Enfim, existem várias técnicas. Não vou entrar em detalhes sobre essas técnicas, porque o que interessa a gente é a localização para utilizar o telescópio. Mas existe uma técnica interessante que você não vai precisar de bússola, muito menos de todos aqueles cálculos. Sabendo a sua latitude, basta equilibrar o telescópio, o eixo equatorial, à altura da sua latitude, utilizando a constelação do Cruzeiro do Sul e a constelação de Centauro. Eu vou expor agora um pequeno gráfico que vai mostrar exatamente como você deve fazer, bastando você traçar duas linhas, uma do Cruzeiro do Sul e uma das duas estrelas mais brilhantes da constelação de Centauro. Feito isso, a interseção das duas linhas estará próximo ao Polo Sul Celeste. Desta forma, você não precisa fazer cálculos complicados, bastando apenas apontar o telescópio para o Polo Sul Celeste. Gostaria de lembrar que esta configuração que eu acabei de passar agora serve apenas para telescópios de pequeno porte, como o meu. Telescópios de base fixa ou telescópios de grande porte, que há necessidade de um alinhamento mais preciso, você não poderá utilizar esta técnica, porque você não conseguirá precisão de suas observações. Isto serve também para telescópios motorizados e com GPS. Agora, outra questão que ficou um pouco confusa no último vídeo foi sobre a utilização das escalas graduadas. Infelizmente, foi uma falha minha devido a algumas falhas técnicas. Por exemplo, eu estava com pouca bateria em minha câmera e não podia dispor de muito tempo para a gravação. Probleminha que eu já resolvi. No vídeo sobre os discos graduados, eu ensinei como você calibrar o telescópio para localizar objetos celestes. O que não ficou claro exatamente é o seguinte:
Após você localizar a estrela Vega, por exemplo, porque pode ser qualquer estrela de magnitude mais acentuada, você registra nos discos graduados exatamente a posição que ela encontra na ascensão reta e na declinação. Feito isso, quando você movimenta o telescópio, as regras graduadas irão acompanhar este movimento do telescópio. Correção. Apenas o disco graduado em horas, porque o disco em graus é fixo. Porém, o telescópio ele tem uma pequena seta indicando o grau. Conforme eu viro o telescópio para localizar o astro que eu estou procurando, no caso eu utilizei o exemplo da galáxia de Andrômeda, eu vou virando o telescópio até que nos meus discos graduados esteja marcado exatamente o mesmo grau em declinação e em ascensão reta da galáxia de Andrômeda. Não vou precisar reajustar os números, eu vou virando apenas até encontrar na graduação a mesma localização. Feito isso, a galáxia vai estar alinhada com o meu telescópio. Estas duas foram as principais dúvidas, as que mais me preocuparam, porque foram assuntos dos vídeos que eu tratei. Agora outras dúvidas surgiram, como por exemplo, qual o melhor telescópio para eu comprar? Bom, esta é realmente uma dúvida importante, porque existem nas lojas hoje em dia vários modelos de aparelho, inclusive aqueles que prometem ampliações extremamente altas. E nas embalagens geralmente você vê imagens dos planetas extremamente coloridos, com uma definição surpreendente. Entenda, essas imagens geralmente foram captadas pelo telescópio Hubble ou por algum outro telescópio no mundo. Nenhum telescópio amador ou até mesmo profissional de pequeno porte conseguirá um grau de aproximação tão grande e com uma definição de imagem tão grande quanto aquelas fotos das caixas. No meu primeiro vídeo eu expliquei que o mais importante de um telescópio é a sua abertura. Sim, realmente é o mais importante, inclusive mais importante que as oculares. Por quê? Porque para um telescópio o que é importante é a quantidade de luz que ele capta. Vou dar um exemplo bem prático. Eu estou com uma câmera que filma em Full HD. Ela tem uma excelente qualidade de imagem, porém meus vídeos não vão ficar muito bons enquanto não tiver uma iluminação adequada. Eu estou utilizando uma iluminação muito precária. Logo, espero, eu irei adquirir uma iluminação mais adequada. Mas voltando ao nosso exemplo, a minha câmera ela filma em Full HD e ela necessita de uma quantidade de luz. Se eu não tiver luz, provavelmente você não vai ver nada. Você percebeu a importância da iluminação? Então, um telescópio com uma abertura pequena, você terá menos captação de luz. Portanto, uma ampliação muito grande para esse telescópio, você não vai conseguir ver nada nítido. Hoje no mercado existem várias lojas especializadas em telescópios e equipamentos ópticos. E essas lojas oferecem todo tipo de oculares. A ocular é a lente principal porque ela é responsável pela ampliação do objeto que você está observando. Quanto menor for a ampliação da ocular, maior será o seu campo de observação. Quanto maior a ampliação da ocular, menor será o campo de visão. Consequentemente, com um campo menor de visão, você tem a absorção de menos luz. A maioria dos modelos costumam vir com 2 ou 3 oculares e uma lente Barnum. Você vai notar que entre as oculares com maior e menor campo de visão, haverá uma queda significativa na iluminação do objeto que você está observando. Então, se eu comprar uma ocular de grande capacidade de ampliação, mesmo com o meu aparelho, eu não terei uma boa observação. O meu aparelho é de 150 mm. Então aí entra a regra do bom senso. Eu preciso comprar um aparelho que seja adequado para o que eu quero observar e as minhas condições do local aonde eu vou utilizá-lo para observação.
porque quanto mais largo for o tubo, maior a captação de luz. Então, teoricamente, quanto maior o telescópio, melhor. Também não caia nessa. Os melhores aparelhos para observação são aqueles a partir de 130 milímetros até 180 milímetros, no caso de você morar na cidade, ou que o seu local principal de observação será a cidade. Se você mora, por exemplo, na Grande São Paulo, um telescópio de 180 milímetros, você terá uma observação menor do que um telescópio de 150 milímetros. Isso nos leva a outra pergunta: por quê? Por causa da luz. Telescópios com grande abertura, ele é ótimo para captar luz da Lua, das estrelas, dos astros, dos planetas, mas também é ótimo para captar poluição luminosa. E uma cidade como a Grande São Paulo possui uma grande quantidade de poluição luminosa. Se o telescópio é maior, ele vai captar sim mais quantidade de luz, porém também vai captar mais quantidade de poluição luminosa. Então, se você mora na Grande São Paulo e deseja comprar um telescópio e o seu principal local de observação também será na cidade, o indicado é um telescópio de 130 e 150 milímetros. Agora, se sua observação será no local mais afastado da cidade ou com pouca iluminação e pouca poluição luminosa, aí sim é indicado telescópios até 180 milímetros. Agora, é claro, se você possui um local fixo com pouca ou nenhuma poluição luminosa, você pode utilizar telescópio de grandes aberturas, até 300 milímetros ou maior. Estes já são aparelhos que provavelmente, se você for comprar, você terá que ter um local fixo para ser um aparelho de base fixa. Porque outra característica que pode te atrapalhar muito na compra de um telescópio é o tamanho do aparelho que necessita de transporte. Telescópios geralmente são aparelhos pesados, possuem grandes tripés e você precisa de um meio de transporte para levá-lo a algum local apropriado para observação. Então, neste caso, também é indicado um aparelho menor, porque facilita muito o transporte. Agora, já em relação ao tipo de base de montagem, dela ser equatorial ou não, isto depende também da sua utilização. Não há necessidade de ser uma montagem equatorial. Isso vai depender do seu gosto pela astronomia e também pelo seu conhecimento. Eu digo isto porque muitas pessoas que gostam de astronomia acabam desistindo de utilizar de telescópios e acabam até desistindo mesmo da astronomia porque compram um aparelho que não sabem mexer, com uma base equatorial, por exemplo, que ela é complicada de manusear, não é tão complicado quando a gente aprende, mas para quem não tem experiência ela se torna complicada. E esta pessoa, pela dificuldade, por não conseguir localizar astros e também não consegue uma boa focagem, acabam desistindo. Eu sei que é chato, mas para quem vai começar no mundo da astronomia, mesmo amadora, o importante é começar com um binóculo. Mas por que um binóculo? Porque com um binóculo você vai aprender a localizar os astros, as constelações. Ah, mas eu não tenho paciência, eu quero comprar um telescópio. Então, neste caso, eu aconselho que não compre um maior do que 150 milímetros. E de preferência que a sua base não seja equatorial. Quero lembrar que a montagem equatorial ou não, você pode mudá-la ou substituí-la futuramente. O importante é você aprender a utilizar o seu aparelho. E também gostaria de lembrar que existem vários construtores de telescópio no mundo e cada um deles segue um padrão, tanto de montagem como na qualidade. O telescópio ele é formado principalmente por newtoniano, por um espelho primário, um espelho secundário e pela ocular. O espelho primário, se não tiver uma qualidade excelente, você já vai ter perdas na sua visualização. O espelho secundário, embora também tenha que ter uma qualidade excelente, ela pode ser até mesmo um pouco inferior ao espelho primário.
Agora, as oculares existem inúmeras no mercado de várias marcas e é difícil dizer aqui em qual você deve confiar mais. Como eu disse, vai depender tudo do seu objetivo. O meu objetivo é observar nebulosas, o meu é planetas, o seu é observar estrelas, o meu é apenas observar a Lua. Para cada objetivo você tem um tipo de ocular, assim como você tem filtros e inúmeros instrumentos que você pode utilizar junto com o telescópio. Porém, existem oculares melhores, são mais caras. Existem aquelas de menor qualidade, que são mais baratas, mas muitas suprem a necessidade, principalmente do amador, em observar o céu, que você verá bem as nebulosas, bem os planetas, as estrelas, assim como a Lua e talvez até mesmo galáxias. As nebulosas, sem um filtro adequado, você vai ver apenas uma nuvem esfumaçada, esbranquiçada. É necessário filtros. Então eu sugiro para quem for comprar um telescópio, pesquisar antes aquele que mais se adequada às suas necessidades. Bom galera, é isso aí. Espero ter respondido várias dúvidas e se ficaram mais dúvidas ainda, deixe nos comentários ou mande um e-mail que eu responderei a todas elas. Posso não responder logo de imediato, porque às vezes eu não vejo, mas assim que eu ver, eu respondo.